Shalom, shalom, povo do Deus Altíssimo. Esse mais um momento, Adonai no seu lar, com a missionária Sueli Rodrigues. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. Essa é a oração da manhã. Eu vou ler alguns versículos do capítulo 1 do livro do profeta Isaías, que vão dizer, o convite da graça. Vinde então e arguir-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque o Senhor o disse. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido é o Senhor, todo-poderoso é o Senhor. Santo, 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 santo. Graças te dou, Rei meu e Deus meu, pela oportunidade que tenho de me colocar mais uma vez diante de ti. Em nome de Jesus, eu quero nesse dia buscar a tua face, apresentar diante de ti a minha oração, Senhor. Pai, invocar, Senhor, a tua presença dentro do meu lar e nessa nação. Diante de ti, Deus, eu peço perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas fraquezas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Nos sustenta, Senhor, diante de ti. Eu oro pela santificação das nossas vidas, pela pureza, ó Deus, dos nossos corações. Eu oro, Senhor, nessa manhã e busco pela face do Deus de Jacó. Hoje, Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nesse dia sejamos armados com as armas espirituais descritas em Efésios 6:10, Pai. Peço, Senhor, que o teu exército de anjo paire sobre os ares dessa nação. Que o Senhor envie, Deus, anjos guerreiros, anjos poderosos, anjos valentes, para lutarem as guerras da igreja, da nação, da família brasileira. Senhor, que nesse dia os teus anjos se façam como muros de fogo ao redor das nossas casas. Que dentro dos nossos lares eles façam uma varredura santa, lançando por terra todos os opressores e possessores que ficam à espreita do caminho buscando a quem possa tragar. Eu me achego a ti, Senhor, nessa manhã. Eu resisto, ó Deus, ao inimigo da minha alma. Que ele venha bater em retirada, fugindo, Senhor, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ô Todo-Poderoso, que nesse dia o Senhor nos ajude a produzirmos o fruto do teu Espírito, a fim de que esse fruto produza e dê fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Eu oro nesse momento, Deus, por aqueles que estão, Senhor, a caminho do trabalho, por aqueles que estão no trânsito. Senhor, que o Senhor venha livrar nesse dia dos acidentes no asfalto, dos laços, Senhor, de prejuízo, de morte. Livra, Senhor, dos acidentes terrestres e dos acidentes nos ares. Guarda, Senhor, as vidas que estão, Senhor, no metrô, em nome de Jesus. Eu oro nesse dia e peço que o Deus do céu visite, Senhor, a indústria, o comércio, a construção civil, a atacadista, a distribuidora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, que nesse dia o Senhor visite, Deus, os feirantes, os ambulantes, que o Senhor visite vendedores, representantes comerciais, os comerciantes e os comerciários. Que a mão poderosa do Todo-Poderoso esteja sobre a economia dessa nação. Que o Senhor, Deus, possa suscitar víveres para as mãos dos empresários. Visita cada uma das empresas dessa manhã, aonde essa oração chegar, Deus. Aonde o Senhor estivesse um coração disponível, um coração disposto a ouvir a oração, a orar, Deus, a confiar, Senhor, no Filho de Deus, no nome de Jesus, pelo poder da fé. Tua palavra diz que o teu Filho veio à terra para destruir as obras do diabo. Que nessa manhã sejam destruídas as fortalezas do inimigo das nossas almas. A ação dos espíritos caídos que se levantam, Deus, contra a economia da nação, contra a sorte, Senhor, e a prosperidade dessa nação. Eu oro e invoco o Jireh, o Deus da provisão, para que venha prover na vida, Senhor,
de cada um dos empresários, dos comerciantes, dos vendedores, dos representantes comerciais, dos lojistas, Pai, dos feirantes, dos ambulantes, do vendedor de porta em porta. Que nessa manhã o Senhor possa visitar, Deus, panificadoras, lanchonetes, restaurantes, que o Senhor possa visitar açougue, marcenarias, serralherias, oficinas mecânicas, Deus, oficinas de bicicleta, de moto, em nome de Jesus, que o Senhor possa visitar clínicas de estética, veterinárias, clínicas médicas, que o Senhor visite salões de beleza, que o Senhor visite o estúdio Larissa Lima, o estúdio Ellen Lima, Deus. Que nessa manhã o Deus do céu, em nome de Jesus Cristo, passe em revista, Deus, em cada uma das lojas, em cada um dos comércios. Que o Senhor, Deus, possa trazer, Senhor, uma prosperidade, uma abundância. Senhor, que o Senhor possa fazer com que a economia desse país seja movimentada. Senhor, o plano do inimigo é levar essa nação à bancarrota, ao caos, mas o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. Frustra nesse dia, Espírito Santo, os planos do adversário contra a nação. Frustra os planos do adversário contra os empresários. Em nome de Jesus, prospera, Deus. Multiplica moedas, coloca semente na mão do que semeia. Em nome de Jesus, Pai. Visita cartões de créditos, boletos bancários, contas bancárias. Dê ordens, livra do prejuízo. Livra, Deus, em nome de Jesus, Pai. Que toda bancarrota, que todo espírito que atua para trancar caminho, para barrar caminho, para roubar, Senhor, para matar e destruir, venha cair em terra. Eu oro nessa manhã pela santificação das nossas vidas e pela santificação dos da nossa família e da nossa parentela. Eu oro em nome de Jesus e peço que o Senhor nos faça cheios do Teu Espírito Santo. Que o Senhor nos dê, ó Deus, a alegria da Tua salvação. Que o Senhor, ó Deus, nos ajude a falarmos aos transgressores da Tua lei. Que o Senhor nos faça os agentes de Cristo, Senhor, os soldados de Cristo, Senhor, que estão aí, Senhor, em prontidão, prontos para a guerra, para a peleja, Deus. Senhor, Tu és o general de guerra, o Senhor dos exércitos é o Teu nome. Nós estamos aí, Deus, em nome de Jesus, Pai, lutando ao lado, Pai, do exército invisível de Deus. E nós sabemos que não seremos, Pai, perdedores, que não seremos confundidos ou envergonhados, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Que nessa manhã o exército do Deus vivo possa guerrear as guerras da família, libertando filhos, adolescentes, jovens, Senhor, libertando maridos, libertando esposas, cuidando, Senhor, e guardando crianças em nome de Jesus, Deus. Que o Senhor nesse dia converta o coração do marido à sua esposa e da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos, dos filhos aos seus pais. Que o Senhor, Deus, faça com que nesse lar haja comunhão, haja paz, haja unidade, haja, Senhor, felicidade, haja alegrias, completude do Espírito, que não falte a presença de Deus, que as famílias sejam levadas ao centro da Tua vontade e do Teu querer, que o Senhor visite, Deus, de leste a oeste, de norte a sul desse país, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo alcance cada uma das famílias, que todas sejam como a herança bendita do Senhor. Em nome de Jesus, que mães e pais sejam alegres, pais de filhos ao redor das suas mesas. Eu oro pela libertação dos vícios em drogas, em cachaças, em bebidas alcoólicas, em cigarro, em jogos de azar, Deus. Eu oro pela libertação dos vícios em remédios, em tarjas pretas, em comidas, dos vícios na imoralidade, na promiscuidade, na pornografia. Tu és o Deus que liberta. Tua palavra diz que o Senhor nos deu espírito de poder, equilíbrio e moderação. Senhor, em nome de Jesus, que nessa manhã o Senhor possa visitar, Deus, limpando organismos, limpando sangue, limpando mentes, dando uma mente transformada e regenerada pelo poder do Teu Espírito, Pai. Colocando as vidas em liberdade. O Senhor não nos chamou para estarmos dentro de cativeiros emocionais ou espirituais, Deus. Senhor, quebra o cativeiro do Teu povo nessa manhã, Deus.
Senhor, aonde estiver uma pessoa, Deus, presa em vícios, e que tenha o desejo do seu coração de ser liberto, de ser, Pai, transformado, que o céu chegue para ajudar, para sustentar, para proteger, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, coloca capacete da salvação na mente, Pai, na alma, Senhor, na cabeça, Deus, que a mente seja regenerada por meio do Teu Espírito. O Senhor tem poder para libertar de todos os vícios e o Senhor não precisa de tempos, Pai. Basta que o Teu Espírito toque, com o toque de poder, o Espírito do Deus Santo. Pai, que esse organismo seja limpo, Pai, de todo vício, que todos os espíritos que escravizam na cachaça e nas drogas, nos jogos de azar, na prostituição, na imoralidade, na promiscuidade, venha cair por terra. Eu oro, Senhor, pela alegria completa dentro dos casamentos, para que o Senhor converta o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido, dos pais aos seus filhos e dos filhos aos seus pais. Que o Senhor, por meio do Teu Espírito, chegue para destronar Jezabel, para desfazer as obras do diabo, para lançar por terra toda feitiçaria, toda macumbaria, todo encantamento, toda bruxaria, toda palavra de maldição, toda obra de inveja, toda obra de voodoo, Pai. Tudo que foi lançado em portas de casas, todo pó de cemitério, jogado em telhados e à frente de casas para trazer morte no seio da família, venha ser tirado, varrido pelo exército do Deus vivo, em nome de Jesus. Que sejam desenterrados ossos, que sejam desenterrados, Pai, cabelos que foram dados nós, Pai. Em nome de Jesus, que seja desenterrado bebidas, Pai, cachaça, Pai, lingeries, ramalhetes, flores, que sejam desenterrados, Pai, sangue, Senhor, que foram enterrados a porta, Senhor, de cemitérios, ao lado de tumbas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que nessa manhã o céu chegue para destronar Jezabel, para desfazer as obras do diabo contra famílias, contra casais, contra empresários, contra financeiro, Senhor, de pessoas, contra casamento de pessoas, contra a prosperidade de pessoas, contra a felicidade. Desfaça as obras do diabo, Deus. Que toda obra da inveja perca a sua força e a sua legalidade. Que toda palavra liberada por pessoas possuídas por espíritos malignos venha ser cancelada e anulada, Deus. Em nome de Jesus, que a glória do Senhor seja manifestada em cada um dos lares, no seio de cada uma das famílias. Que as famílias sejam santificadas pelo Deus do céu. Que o Todo-Poderoso chegue em nome de Jesus, Pai, para fazer aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, que nessa manhã todo jugo seja despedaçado pela unção do Teu Espírito. Que do alto das nossas cabeças à planta dos nossos pés, nós sejamos revestidos de poder. Que toda obra de padilha, toda obra, Senhor, dos espíritos que agem através da sedução, da manipulação demoníaca, da bajulação, venha ser desfeita em nome de Jesus. Eu oro e peço que o Senhor guarde a minha casa, o meu casamento, o casamento dos meus filhos, Deus. Que o Senhor nos cubra com o Teu manto de justiça, poder e graça. E que o Senhor nos livre das retaliações, Deus, por meio do Teu Espírito. Essa obra não é minha, Senhor, essa obra é Tua. Tu és aquele que me convocou, me vocacionou, Deus. Me deu, Senhor, a direção. Que o céu me respalde e resguarde a minha casa e a minha família. Que nessa manhã, Senhor, o Senhor possa, em nome de Jesus, visitar cachoeiras, visitar matas virgens, centros de macumba, encruzilhadas, nomes que estão presos dentro de garrafas cheias de álcool para levar pais de famílias a destruírem todas as suas finanças e recursos, Senhor, por meio do vício na cachaça. Que esses nomes sejam arrancados de dentro dessas garrafas, em nome de Jesus. Que o Senhor passe nessa manhã, libertando famílias, destruindo, Pai, a ação e o principado de Jezabel contra os lares, como nos dias de Elias. Que o Senhor mostre que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, que não há Deus além de Ti, não há Deus como Tu.
que se curvem diante de ti nessa manhã, que se prostrem manietados aos pés da cruz de Cristo, como nos dias de Cristo em que os demônios se submetiam a ele e diziam que temos nós contigo, ó Filho do Deus Altíssimo. Senhor, que nesse dia caiam manietados os inimigos invisíveis de Deus, todo espírito de destruição e morte, todo espírito pago para causar sofrimento e dano, não prevaleça nas nossas vidas. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Mais são os que estão conosco, ó Deus, do que os que estão com eles. Toda obra de inveja, toda palavra liberada de maldição às nossas costas. Em nome de Jesus, toda falsa amizade seja afastada do nosso caminho. Todo de ânimo falso, de espírito falso, de ânimo dobre, seja arrancado, Senhor, das nossas vidas. Nos dá o dom, Senhor, de discernirmos se os espíritos vêm de ti, Deus. Nos ajuda a sermos prudentes como a serpente e simples como a pomba. Coloca anjos à porta das nossas casas e seleciona, Deus, escolha a dedo aqueles que entrarão, Senhor, dentro dos nossos lares, Pai. Em nome de Jesus, o Senhor conhece a intenção do coração dos homens. O Senhor sabe aqueles que têm espírito falso, Pai, que desejam o mal, que maquinam o mal contra o seu próximo. Em nome de Jesus, que eles sejam envergonhados, que seja desbaratado o exército e o poder do inimigo. Tua palavra diz, Senhor, que a nossa luta não é contra carne, nem contra sangue, mas contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso e contra os espíritos da maldade. Que nessa manhã todo espírito de acusação e morte que fica, Senhor, ao nosso derredor, buscando ocasião para nos tragar, que ele venha cair diante de ti, Deus. Eu me achego a ti nesta manhã. Eu resisto ao inimigo da minha alma, para que ele possa fugir de nós. Eu me humilho debaixo das potentes mãos de Deus, porque eu sei que a seu tempo o Senhor nos exaltará. Está escrito, eu é quem sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Senhor, nessa manhã, Pai, eu elevo os olhos para os montes. De onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu oro nessa manhã para que o Senhor nos esconda no mais oculto do teu esconderijo, que o Senhor nos guarde sob as suas asas protetoras, que no dia da adversidade o Senhor esconda-nos, Senhor, no teu pavilhão, Pai. Guarda-nos como a menina dos teus olhos. Nos ajuda, Deus, a fazermos a tua vontade, a sermos cumpridores da tua palavra, a guardarmos os teus mandamentos. Senhor, como diz a tua palavra, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e viremos e faremos nele morada. Senhor, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Que a gente possa comer o melhor dessa terra, Deus. Senhor, mediante a obediência, a um coração contrito e quebrantado na tua presença. Porque a tua palavra diz que a esse o Senhor não desprezará. Eu oro, Deus, pela prosperidade das famílias, pela felicidade completa, pela restauração e a restituição. Que o Senhor venha restaurar casamentos dos inscritos, cada pedido de oração, cada nome representado, cada família representada eu coloco diante de ti, Deus. Que o Senhor passe em Brasília, restaurando lares e casamentos. Que o Senhor passe no Brasil, no norte, no sul, no sudeste, no centro-oeste, Pai, no nordeste desse país. Que o Senhor visite fronteiras nesse país. Que o Senhor também visite, Deus, as Américas, a África, a Ásia, a Europa, a Oceania. O Senhor tem poder de visitar, porque Tu és um Deus de perto e de longe. Tu és um Deus que é Espírito. Aonde essa oração chegar, que o céu chegue junto para desfazer as obras do diabo, para destronar o principado de Jezabel, para levantar, Deus, um exército forte, Senhor, na guerra, para guerrear por aqueles, Pai, que estão fracos, que estão sem força, que se encontram abatidos, desanimados, aflitos, oprimidos, desesperançados, angustiados. Que nessa manhã o Senhor chegue com o bálsamo santo de Gileade, que o Senhor, com mão forte e poderosa, possa, em nome de Jesus, sarar, curar, restaurar, restituir, abrir portas. Senhor, que tudo aquilo que vem para bloquear, estagnar, impedir, amarrar, trancar e fechar, venha cair por terra.
Que o Senhor vá à frente do teu povo, abrindo caminho, Senhor, despedaçando as trancas de ferro, lançando, ó Deus, por terra os espinhos, abrindo estradas retas, para que o teu povo possa passar de cabeça erguida, sem ter do que envergonhar. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nessa manhã o Deus do céu chegue, Pai, para trazer a resposta da causa impossível, da causa na justiça. Que o Deus do céu chegue para fazer novas todas as coisas, para liberar sentenças e decretos a respeito do teu povo. Em nome de Jesus, Pai. Faça com que o teu povo seja vitorioso, Deus, em tudo aquilo que vier às mãos para fazer. Eu oro pelo temor do Senhor em cada um dos corações. Eu oro pelo tremor do Senhor. Eu oro, Senhor, para que o espírito de sabedoria, de entendimento, de inteligência, de discernimento, de fortaleza e de conselho, que o espírito do temor do Senhor esteja nas nossas vidas e na vida dos nossos, que onde os nossos filhos e maridos colocarem os seus pés, que a terra lhes seja dada por herança, que a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo esteja sobre eles, que nem o espírito de embaraço ou impedimento tenha êxito, mas que os céus abram portas e janelas, Senhor. Pai, à frente deles, Pai, que bênçãos sejam sem medidas, sejam derramados, que eles sejam cabeça e não cauda, que o Senhor separe as melhores cadeiras dessa nação, para os filhos do reino, para aqueles que temem o teu nome. Olha pelos nossos filhos, pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes e os abençoe, Deus, com toda sorte de bênção, paz, prosperidade e alegria. Eu oro pelos enfermos que estão nas cidades. Eu oro pelos doentes que estão nos campos. Eu oro para que o Deus Rafá nessa manhã passe, visitando hospitais públicos e privados. Eu oro para que o Deus Rafá, em nome de Jesus, tire do leito da enfermidade nesse dia, que sejam curados os enfermos, os doentes, os acamados, os desenganados pela medicina. Eu oro para que o Senhor visite ossos, juntas, medulas, carne, pele, nervos e tendões. Eu oro em nome de Jesus e peço ao Senhor que venha curar, Deus, o aparelho respiratório, digestivo e reprodutor do teu povo. Que em nome de Jesus o Deus do céu chegue para fazer com que, Senhor, cistos desapareçam, miomas, Senhor, desapareçam, pedras nos rins, pedras nas vesículas, câncer, tumores, venha desaparecer do corpo do teu povo. Senhor, visita esse corpo que está com câncer avançado, que está em metástase, e o Senhor tem poder para curar, Senhor. O Senhor tem poder para curar. Jesus veio para carregar sobre si o peso da condenação que era imposto sobre nós. Ele levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades carregou sobre si. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados e curados. E ele mesmo diz: colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Que o Senhor cure nessa manhã, Deus, das dores crônicas de cabeça, das dores crônicas no corpo. Que o Senhor cure das arritmias, das disritmias, do sopro no coração, do coração crescido. Que o Senhor cure nesse dia o diabetes, o câncer de sangue, o câncer de pele. Que o Senhor cure a má circulação sanguínea. Que o Senhor cure a tireoide, Senhor, a bursite, a tendinite. Que o Senhor cure, Deus, a rinite alérgica. Senhor, que o Senhor cure em nome de Jesus a sinusite. Em nome de Jesus as infecções bacterianas. Que o Senhor cure das doenças autoimunes. Que o Senhor levante a imunidade do teu povo. Que o Senhor injete, Deus, vitamina no corpo do teu povo. Que o Senhor toque no couro cabeludo. Que o Senhor toque, Senhor, nos cabelos. Toda queda de cabelo, toda desordem nos hormônios, na minha vida e na vida dos teus, Pai. Das tuas filhas, em nome de Jesus. Que o Senhor venha curar, Deus. Venha repreender todo o mal. Onde estiver uma pessoa enfrentando uma doença, uma enfermidade, onde estiver um sofrendo de dores, que venha ser curado nessa hora, pelo poder do sangue de Jesus. Eu declaro que há poder no sangue de Jesus. Eu declaro que há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus para curar as doenças, Pai, do cérebro, para colocar em ordem os neurônios, para curar, Deus, das crises convulsivas, das epilepsias, para curar, Deus, das doenças, da gastrite, da úlcera, do refluxo, da gordura no fígado,
para curar, Deus, o intestino baixo, Senhor, oh Deus, para curar o pâncreas, o útero, o ovário, as trompas. Cura nesse dia da esterilidade. Senhor, levanta do coma induzido, tira da intubação, Deus. Cura a pneumonia, cura a bronquite asmática, cura os problemas respiratórios. Cura, Deus, em nome de Jesus, a doença da gota, as veias artérias. Cura da trombose, Espírito Santo, da artrite, Senhor, da bursite, cura da osteoporose, da artrose, Deus, em nome de Jesus. Cura, Espírito Santo, das doenças, Pai. Senhor, psicossomáticas, em nome de Jesus, sara a alma do teu povo. Cura dos traumas, em nome de Jesus, Deus. Cura a crise de ansiedade, a síndrome do pânico, as crises de depressão. Tenha misericórdia e cura o teu povo, Senhor. Eu oro para que as vidas sejam curadas, saradas, que se levantem do leito da dor e da enfermidade, que se coloquem de pé como o Senhor fez, Pai, com a filha de Jairo, ressuscitando da morte, como o Senhor curou a sogra de Pedro, que levantou da febre, Pai. Em nome de Jesus, que assim seja na vida do teu povo. Em nome de Jesus, dê condições a essa mulher que quer engravidar de gerar uma criança. Cura a esterilidade, Deus. Dá alegria de carregar um bebezinho no colo. Esse que quer adotar um filho, Deus, que tenha condições de adotar. Senhor, olha pelo que está em situação de rua. Olha pelo que está desempregado. Olha pelo que está passando necessidade. Traga resposta, Deus, aos necessitados. Abra portas diante deles, Deus. Eu oro, Senhor, por aquele que está preso, encarcerado, por aquele que está em centro de reabilitação, centros de recuperação. Eu oro por aquele que está em um orfanato, em um asilo, por aquele que se encontra abandonado nas ruas. Que a misericórdia do Senhor alcance a cada um. Eu oro pelos pedidos de oração, pelas famílias representadas. E eu declaro a bênção do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito. Eu entrego todas as áreas da vida do teu povo nas tuas mãos e peço a vitória em nome de Jesus. Visita a igreja, fortaleça a força da igreja, renova a esperança no coração da igreja, ajuda a igreja perseguida, salva os perseguidores da cruz de Cristo, salva famílias, povos não alcançados, etnias, tira do budismo, do hinduísmo e do islamismo. Visita os países da janela 1040, visita os missionários, os pais de missões. Visita, Deus, as famílias missionárias, as bases missionárias. Que o evangelho de Cristo venha avançar na terra, para que Jesus possa voltar, Pai. Em nome de Jesus, sustenta-nos, Deus, todos os dias. Não nos deixe fraquejar. Não nos deixe sermos vencidos por nós mesmos, pelo mundo ou pelo diabo. Mas que antes a gente eleva seus nossos olhos e levante a nossa cabeça, porque é do alto que vem a nossa redenção. Obrigado por tudo, Senhor. Grande é o Senhor. Visita os idosos, visita nossas mãezinhas, visita, Deus, os bebezinhos. Em nome de Jesus, e ajuda a todos, Pai, por meio do teu Espírito, para a glória do Deus Pai. Amém, queridos? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre todas as coisas te dê a paz. A vitória já é nossa pelo nome de Jesus. A vitória já é nossa pelo sangue de Jesus. Operando o Senhor, quem impedirá? O Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. Todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece. O Senhor venceu e com ele venceremos. Ele reina e com ele reinaremos. Aleluia.